Seu cérebro nunca te deixa descansar. Ansiedade é uma palavra que está no imaginário popular, na boca do povo. Mas será que você entende como funciona? Porque eu sei que você sente. Mas será que realmente você compreende o mínimo sobre a ansiedade? Esse vídeo vai servir para você compreender o mínimo disso que te faz sofrer por tanto tempo. Porque, ó, já para você ficar com a informação clara nesse vídeo, para você sentir que esse vídeo agregou alguma coisa, a ansiedade acontece numa partezinha do seu cérebro chamada amígdala. Ela cria vários padrões consistentes de sofrimento via ansiedade no seu sistema de luta ou fuga que acontece durante o dia a dia. E você vai entender como isso funciona hoje. Vem comigo! E hoje você vai entender os 3 pilares da sua ansiedade. Porque primeiro você vai entender que você não tem crise de ansiedade. O termo certo é crise de pânico. Eu sei que é uma minúciazinha, mas já é conhecimento para você. Você já não sabia de duas coisas e tá sabendo agora. A gente não tem, tipo, detalhadamente crise de ansiedade. A gente tem uma crise de pânico. E você vai ver como isso acontece no sistema de luta ou fuga, como a teoria cognitivo comportamental lida com algo chamado catastrofização, que é algo que eu sei que você sofre e te causa bastante sofrimento, obviamente, e você vai entender como a flexibilidade cognitiva e como, aliás, perdão, flexibilidade cognitiva é como a gente vai tratar isso. Eu já tô dando spoiler porque eu gosto muito de falar sobre isso. Mas você vai entender como a evitação, como a esquiva faz com que que esses padrões de comportamento se elevem e você sofra ainda mais. Então, olha, é muita informação. Então, já deixa seu like, já se inscreve no canal que todo vídeo que tiver aqui vai ter um conhecimento novo. Então, bora lá, que tem muito mais ainda. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, porque eu sou é homem, menino, eu sou é homem. Eu não tenho o menor talento, que nem tinha Ney Mato Grosso, mas essa frase faz muito sentido, porque agora você vai entender o sistema de luta ou fuga, que ele conversa com dois sisteminhas do nosso cérebro, o medo e a ansiedade, que são sobrepostos, mas distintos, porque o medo é algo de uma ameaça eminente. O medo agora vai acontecer nesse exato momento, como se você visse um leão na savana, mas hoje não temos mais leões. E a ansiedade é a percepção desse leão poder estar na savana, sendo que você não está na savana ainda, mas tem um leão lá. E como a gente pode traduzir para a nossa vida real? O medo é o você poder perder um prazo. A ansiedade é você pensar que vai perder o prazo. Fez sentido para você? Se não fez sentido, comenta aqui que eu explico outra analogia, faço um Reels, um vídeo só para você. E isso é muito importante, porque é o seguinte, quando a gente tem o nosso sistema sensorial percebendo um medo, ou seja, ativando a sua ansiedade, existe um atalhozinho no tálamo e indo para a amígdala, que é a sua parte emocional, a sua parte de ansiedade. E quando isso acontece, sabe quem não funciona? Exatamente, o seu lado racional, o seu córtex pré-frontal. Ou seja, quando acontece uma situação de ansiedade, quem se ativa primeiro é a parte emocional e não a parte racional. E isso dispara seu sistema nervoso central, ativando seu sistema de luta ou fuga. O que que isso significa? Significa que você vai ter mais hormônios do estresse, as catecolaminas, fazendo com que você respire mais rápido, porque você vai ter que lutar ou fugir. Que o seu sangue ele vai para as extremidades, então você sente a sua mão e tal, o seu pé. Aí para você fugir também, o seu corpo quer evacuar as coisas. É por isso que quando você está ansioso para apresentar o seu trabalho, apresentar o seu TCC, você tem vontade incessante de ir ao banheiro. E isso é uma reação plenamente normal da sua ansiedade, do seu sistema de luta ou fuga sendo ativado sem necessidade. Porque você não vai estar em um risco, claro, não vai ter alguém tentando te matar. Eu sei que apresentar um trabalho tem todas as camadas de medo de não ser, de não passar, de reprovar, mas comparado a pro que esse sistema foi calibrado para fazer, você não está nem perto do medo suficiente. Porém,
como a gente vive numa sociedade que evoluiu muito, esse sistema é meio descalibrado para essas coisas. Então você fica no modo de reunião urgente toda hora. E isso é ruim, porque é igual ao músculo. Quanto mais você treina, mais você cresce. Ou seja, se esse atalhozinho no seu cérebro é ativado muitas vezes, ele vai ser ativado com mais facilidade, com mais rapidez. E se o seu lado racional não é ativado, ele não vai funcionar corretamente quando você precisar dele. É por isso que você tem esse padrão consistente de ansiedade. E é uma das coisas legais em terapia que a gente tenta fazer hipertrofia no seu lado racional, no seu córtex pré-frontal. E sabe o legal que realmente quando a gente faz essa hipertrofia via neuroplasticidade, aumenta um pouquinho os neurônios no seu córtex pré-frontal. É super interessante. Por isso que terapia é algo que quebra esses ciclos e quebra esses padrões. Porque tem um conceito de loucura que eu gosto muito, que é a pessoa que repete os mesmos ciclos, os mesmos padrões e quer ter resposta diferente. Como é que isso é possível? Ah, e só para ficar claro também, que eu esqueci de comentar no bloco anterior, é que esse padrão de ativar primeiro a sua amígdala, a sua parte emocional, e depois a sua parte racional, é o que explica quando você tem um branco, quando você está fazendo uma prova e você esquece do que fazer, porque a ansiedade desligou o seu lado racional e aí você teve esse branco. Mas vamos lá para esse bloco que é para falar sobre a evitação. Aliás, como a evitação te joga na ansiedade. E isso é muito legal, porque na terapia cognitivo-comportamental a gente tem de olhar os padrões de comportamento do paciente. E um dos padrões que é muito evidente é o comportamento de evitação. Você evita as coisas que o seu cérebro diz que você vai falhar, as coisas que o seu cérebro diz que não vai dar certo. Então, por exemplo, se você é uma pessoa muito tímida e tem dificuldade de interação social, você não vai querer ir para uma festa, por exemplo. Se você tem medo que aconteça alguma coisa no ônibus, no metrô ou no transporte público, você vai fazer de tudo para evitar isso. E isso é muito negativo. Por quê? Porque a partir do momento que você não faz testes comportamentais para você observar se essa sua teoria, se essa sua imaginação, se isso que seu cérebro criou é real ou é imaginário, você vai ter a resposta imaginativa que você tem. E normalmente essa resposta imaginativa te joga para níveis de ansiedade maiores. Por quê? Porque você vai pensar: ah, eu não vou ir pra festa porque todo mundo vai rir de mim. Ah, eu me visto muito mal. Como é que você vai saber se você não foi? Aí você vai ficar acreditando nisso porque você não foi alimentado com a verdade. Então, a evitação que por meio da esquiva, por meio da fuga, que são termos do behaviorismo, faz com que você continue mantendo os padrões ansiosos. Então, uma das partes do tratamento da ansiedade é a gente justamente quebrar esses padrões ansiosos e fazer com que você tenha provas reais do ambiente que o que você pode fazer com o que você imagina não é verdade. Eu falei no vídeo anterior sobre depressão que você não pode confiar em todos os pensamentos que você tem e também você não pode confiar em todas as imagens mentais que você faz sobre determinadas situações, porque às vezes elas não vão fazer sentido, às vezes elas só vão fazer sentido dentro da sua cabeça. Aí quando você visualiza e vive a situação, isso muda. Só que eu sei que isso é difícil, isso precisa de coragem, isso precisa de todo um background para ser feito. E é isso que nós fazemos em terapia. Por isso que ela é muito importante. Então, vamos para o próximo bloco que tem mais assuntos para você. E eu gosto sempre de lembrar que a TCC é cognitivo e comportamental. Então, aqui você vai ver duas formas de como eu faço esse tratamento nessa questão de ansiedade. Como eu falei, uma via cognitiva e uma via comportamental. A via cognitiva é uma das vias que eu gosto muito, mas em terapia cansa um pouco o psicólogo. Por quê? Porque a gente faz a reestruturação cognitiva. E o que, que é isso? É quando a gente confronta pensamentos, quando a gente lida com os pensamentos funcionais, com as crenças nucleares que geram a situação de evitação. Ou seja, a gente pensa: ah, mas tudo isso vai dar certo e tal, e tal, e tal. Mas tá, quantas vezes isso deu certo, tal, e tal, e tal? Ah, mas que eu não consigo. Será que não consegue? Ah, que eu sou inútil.
Mas será que você é inútil mesmo? E a gente vai, pô, tendo esse embate, essa briga com os pensamentos funcionais, até que alguma coisa seja internalizada pelo paciente. Porque muitas vezes o paciente se culpa por algo que ele não fez, se culpa por algo que não é culpa dele. E por que isso acontece? Por causa de um padrão repetitivo do ambiente. Ou seja, a gente falando para esse paciente que ele não é capaz, sendo que esse paciente é capaz. É por isso que você tem que ter muito cuidado com as suas amizades, com os seus relacionamentos, porque essas pessoas podem estar fazendo coisas ruins para você, reforçando padrões de comportamento e de pensamento que não necessariamente são verdade. Quantas vezes você não já viu a situação de uma pessoa que era muito boa e tal, e era desacreditada pelo namorado, pela namorada, pelos amigos? Então, isso cria esse ambiente cognitivo desfavorável para essa pessoa. E a gente, na terapia, luta contra esses vários anos desse padrão disfuncional. E a outra via é uma via do comportamento, da exposição gradual. Como assim? A gente faz com que o paciente ele se expõe a pequenas doses daquela ansiedade dele. Então, por exemplo, se o paciente tem medo de falar em público, a gente primeiro vê quantas pessoas ele consegue falar sem se sentir desconfortável. Ah, eu consigo falar para minha mãe, para meu pai e para meu irmão. Ah, eu consigo falar dentro da minha sala para 5 pessoas. Então a gente pede uma colaboração desse grupo de pessoas, dessa rede de apoio dessa pessoa para que ele consiga ir criando esses padrões comportamentais, até que ele comece apresentando para 3 pessoas, depois 5 pessoas, depois, sei lá, 10 pessoas, até que ele se sinta confortável para a plateia inteira. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que demora para se construir, porque, como eu falei, são anos de padrões comportamentais disfuncionais para meses de terapia. Então, depende muito também da adesão do paciente, que é um dos trabalhos do psicólogo, você explicar como isso funciona. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui com vocês, que se chama psicoeducação. Então, é claro que vocês têm uma pincelada aqui, mas o meu trabalho é mais aprofundado. Porque o paciente precisa perceber essa necessidade de fazer essas coisas, porque parece besta. Ah, e porque se eu começar apresentando para 3 pessoas, depois de 4 meses eu vou estar apresentando para 20? Porque é a mesma coisa que você faz indo para academia e treinando o seu bíceps. Você quer que seu bíceps fique grande, bonito, vistoso, forte. Para isso você treina ele. E é a mesma coisa que acontece com o seu padrão comportamental de pensamento. Você tem que treinar o pensamento bom para que ele não influencie você a ter pensamentos e comportamentos ruins. Porque parece besteira, mas pensamentos e palavras têm poder. E se você acredita que você é ruim, você vai ter comportamentos achando que você é ruim, que você não é bom. Então a gente quer que você tenha comportamentos que você acha que você é bom. E para isso precisa acontecer a reestruturação cognitiva e precisa acontecer a dessensibilização sistemática, onde você vai tendo pequenas respostas do ambiente e vai se acostumando com aquele estímulo até que aquele estímulo não te gere mais ansiedade. Então, vamos nos encaminhar para nossa finalização. Mas se você chegou até aqui, você entendeu que a flexibilidade cognitiva é a chave. Ou seja, você vai sair do padrão de pensamento binário. Ou é ou não é. Ou é sim, ou é branco ou é preto. Eu quero que você enxergue outras cores entre o preto e o branco para entender que você é muito mais que os seus pensamentos. Os seus pensamentos podem estar mentindo para você e as situações não são tão ruins quanto você enxerga que elas são. Ou seja, você ter flexibilidade nesse pensamento vai fazer com que você sofra menos. Mas se você chegou até aqui, dê sua opinião, comente, se inscreve no canal que vai ajudar demais o seu psicólogo. Mas se você quer que eu te ajude, para você marcar sua sessão, o link está ali embaixo, tá? Então, até o próximo vídeo. Tchau!